Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vamos às nossas manchetes. Definida a programação da Semana do Índio em Tupã. Final da Copa Sândalos de Futsal reuniu grande público. Perda das vagas formais do varejo de Tupã aumentou em 2016. Câmara Municipal aprova a moção de pesar que lamenta o falecimento do líder comunitário Luiz Martins. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Todas essas informações você acompanha agora no TV Câmara Informa. O Museu Índio Avanuíri definiu a programação da Semana do Índio. Para comemorar o mês do Índio, o Museu Histórico e Pedagógico Índio Avanuíri preparou uma extensa programação. As atividades serão desenvolvidas de 25 a 30 de abril. Além de exposições, a 45ª Semana do Índio terá oficiais de cerâmica e adorno corporal. A população poderá participar gratuitamente das atividades. A programação completa você pode conferir no site www.museuindiavanuiri.org.br. Nos últimos 2 anos, o desempenho do mercado de trabalho do varejo em Tupã não foi dos melhores. A perda de vagas desse setor foi tema de um encontro realizado no Sindicato do Comércio Varejista de Tupã. Veja a matéria. As perdas de vagas no comércio varejista nos últimos anos foi tema de um encontro promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Tupã. Indicadores do CAGED, Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, mostram que a perda de vagas no ano passado foi maior do que em 2015. Nós estamos hoje aqui com 14 sindicatos reunidos, vem desde Ourinhos, está aqui presente, até o Pontal do Paranapanema, e da Alta Paulista também, Marília para frente. O que é esse objetivo dessa reunião hoje? Tem gente aqui da Federação do Comércio, os economistas, que fazem os levantamentos, e eles estão trazendo hoje aqui para Tupã, vocês já tiveram oportunidade de ouvi-los, dados referentes à nossa cidade, empregos, a parte econômica, e vem trazer para nós e para todos os sindicatos, assim, uma informação para você poder trabalhar, e não só trabalhar, como você passar para os seus associados e para todos os comerciantes da cidade. Portanto, é uma reunião muito importante, ela veio aqui nesse mês de março, eu quero ver se eu trago no segundo semestre mais uma vez, porque nos dá um parâmetro, nos dá, assim, uma direção para que o sindicato possa trabalhar e orientar todos os seus associados e seus contribuintes. Durante o encontro, especialistas fizeram um balanço do atual panorama econômico no Brasil. Nós tivemos um ano de 2016 ainda com perda de postos de trabalho no setor de comércio, na verdade 2015 e 2016. Para o geral do Estado, o emprego caiu mais em 2015 do que em 2016. 2016, principalmente a partir do segundo semestre, a coisa começou a se arrefecer, quer dizer, a crise ainda é profunda, mas foi um pouco menos intensa na destruição de postos de trabalho. Especificamente em algumas regiões do interior de São Paulo, como a região de Tupã e Marília, o desemprego ainda cresceu um pouquinho mais em 2016 do que em 2015. Um dos fatores para isso é o fato de que essas regiões também não tiveram uma aceleração muito grande do desemprego, ou seja, depender um pouco mais da agroindústria, que foi melhor ao longo desses 2 ou 3 anos de crise no Brasil, ou menos pior do que o resto dos setores, fez com que esses setores também não tivessem entrado tão profundamente na crise. Então, eu não entrei na crise de cabeça, né, em 2015, também não tive uma recuperação ou não tive um arrefecimento, justamente por não ter estado tão profundo na crise. O desemprego vai ser ainda um dado muito importante a gente acompanhar, e com dados que não vão ser muito melhores ao longo de 2017, vão começar a melhorar em 2018, mas
Aparentemente, nós temos um quadro que parou de deteriorar. Esse é o ponto basilar desse ano, é talvez a melhor notícia. Não vai melhorar rapidamente, mas aquele quadro de destruição de milhões de postos de trabalho que a gente viu nos últimos 2 ou 3 anos parou. A projeção para este ano é de retomada. Nós estamos observando que os dados do comércio varejista formal, ou seja, com carteira assinada do varejo de Tupã, passa pelo mesmo processo que passa o varejo no estado de São Paulo. Ou seja, 2 anos acumulados de queda no seu mercado de trabalho, ou seja, mais desligamentos do que admissões. O que parece ser uma notícia muito ruim, e lógico, é uma notícia ruim ter 2 anos de queda. Mas, na verdade, nós estamos observando que talvez a crise em geral da economia, afete menos a cidade de Tupã e outras cidades no interior de São Paulo do que naquelas cidades que dependem muito mais da indústria. Por quê? Porque aqui nós dependemos mais, em geral, na economia, do agronegócio, que é um setor que não tem tido pelo menos grandes impactos ou impactos parecidos como o da indústria tradicional. Essa característica de dependência do agronegócio favorece o comércio na cidade não ter quedas tão grandes de receita, porque a gente sabe que o emprego ele é dependente direto da receita das empresas. Se o consumidor compra menos, as empresas ganham menos em termos de faturamento e tem que se adequar em termos de custos, e a mão de obra é um custo, e é exatamente isso que está acontecendo. Essa readequação significa retração do mercado de trabalho. Nesse momento, nós temos o quê? Uma notícia ruim de 2 anos de queda, mas pelo menos na análise da estrutura econômica local, nós temos na cidade de Tupã uma crise que afeta o emprego no varejo mais amena, não tão forte como é em outras cidades do estado de São Paulo, mais dependentes da indústria, e no estado de São Paulo como um todo. A gente tem observado que o ano de 2017 será um ano praticamente andando de lado, com uma economia crescendo aí meio ponto percentual do PIB. Ainda para o varejo, e principalmente para o seu mercado de trabalho, e a gente sabe que o mercado de trabalho talvez seja um nicho da economia mais importante nesse momento, nós dependemos do emprego para voltar a ter demanda interna, nós temos um ano muito interessante, de um primeiro semestre ainda muito difícil, de retração ainda do emprego, e no segundo semestre, a partir de agosto, um estancamento dessa taxa de desemprego que ainda está aumentando, para, no final do ano, ter uma reação. Não uma recuperação. Essa diferença é muito importante. Nós não estamos falando de recuperar os empregos perdidos, as receitas perdidas num espaço curto de tempo. Isso vai durar 3, 4, até 5 anos. Mas, pelo menos para o segundo semestre, uma reação. Esperamos que o segundo semestre melhor, pelo menos compense um primeiro semestre ainda muito difícil, seja em termos de receita de vendas para o varejo de Tupã e do estado de São Paulo, seja para também o seu mercado de trabalho. E você vai conferir depois do intervalo, final da Copa Sândalos de Futsal, movimenta o ginásio Elias Knaifes. Câmara Municipal lamenta o falecimento do líder comunitário Luiz Martins. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo.